Bom dia a todas vocês. Eu sou Daniela Avante, terapeuta e analista corporal, e vou conduzir vocês aqui no encontro de hoje, que a gente vai falar sobre relacionamentos e os traços de caráter. Eu amo esse assunto, é muito legal, assim, a gente dá para ver várias coisas aqui. Como que os traços de caráter se relacionam em relacionamentos, qualquer tipo de relacionamento, tá? A gente vai trazer mais aqui sobre o relacionamento, casal e tal, mas a gente pode ampliar isso para um relacionamento mãe e filho, hã, na parte de sócios, por exemplo, com outras pessoas, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, podem me interromper a qualquer momento, trazer a percepção de vocês, que a gente conversa aí, tá? Eu vou trazer uma parte, assim, alguns pontos que eu acho importante a gente olhar quando a gente fala em relacionamento, tá? E aí a gente vai levando aqui, tá? Uma coisa que a gente tem que ter bem em mente, assim, que não existe uma relação que não dá certo por conta dos traços de caráter. Então, porque o meu traço porque eu tenho mais desse traço e o parceiro ou a pessoa que eu estou me relacionando aí tem também um traço diferente, isso não vai dar certo, né? Não, não é isso que não é isso que acontece, tá? Todos os traços dá para a gente conversar ali, né? O que acontece é a incapacidade da gente não respeitar a dor do outro ou a dor do traço do outro, né? Então, é tudo sobre a gente, tá? Não é sobre o outro, é mais sobre a gente e também entender e identificar, talvez, qual que é a dor dele naquele momento, né? Ou dela, tá? Duas situações aonde a relação casal ela se desencontra, tá? É na ambição e no silêncio. Uma ambição desencontrada, um quer uma coisa, outro quer outra, ou um tem muita ambição, o outro não tem, seja numa sociedade, né, ou num casamento, num relacionamento aí, isso vai desencontrar, tá? E precisa ser alinhado e conversado. E o silêncio, né? Quando a pessoa começa a ficar muito no silêncio, não quer conversar, não quer se comunicar, ou a comunicação não está assertiva ali, tá sempre, deixa para depois e tal. Isso já é um indício de desencontro nesse relacionamento, tá? A gente precisa levar em conta os traços de caráter, mas quando isso é muito constante, né? Um silêncio constante, uma comunicação que não vai, aí a gente tem um desencontro, né? Um problema aí, tá? E o que eu queria comparar, assim, que esse desencontro é como um ritmo de dança. Se a gente respeita o ritmo do outro, uma hora a gente se encontra, né? Então, os ritmos são diferentes, mas se a gente vai respeitando aqui, tendo um pouco mais de paciência ali e tal, uma hora, que nem a Isis, né, tá querendo conversar com a sócia lá. Cara, é um desencontro, é um ritmo diferente da vida da outra pessoa, mas ela precisa dessa conversa. Então, vai respeitando esse ritmo também, que uma hora vocês vão conseguir ter esse alinhamento, né? Então, respeito, né? Sem respeito, os traços vão para a dor. Então, quando a gente não respeita, por exemplo, assim, o cara ou a mulher é esquizoide, né? Cara, não gosta de conversar, não tá afim, quer sempre estar ali, né? O traço maior dela é isso. Então, para ela vir para essa conversa, ele, né? Esse esforço tem que ser maior, né? Então, respeitar isso e entender, né? Agora, quando a pessoa não quer, nem vai ter esforço aí, né? Então, é isso que a gente precisa entender quando a gente fala de respeitar o traço do outro, tá? Por exemplo, o traço esquizoide. Você manda uma mensagem para ele, ele vai te responder daí 2 horas.
A sua oral, se é um casal, por exemplo, já se sentiu abandonada aí, né? Tipo, cara, não me responde nunca, né? Então, respeitar o seu traço, entender que é a sua oral que tá precisando ali, né? Tá tendo essa necessidade dessa resposta, mas entender também que o traço esquizoide, se for o maior traço daquela pessoa, né? Se ele tiver no pico ali, se for evidente ali, ele é dele não responder na hora, né? Mas uma hora ele responde. Então, vamos respeitar isso também. Essa diferença não pode ser uma ofensa. Isso acontece muito em casal. Ah, mas por que você não me responde? Ah, porque, cara, é o jeito dele funcionar, ou dela, né? Então, se isso vira uma ofensa, a gente já. O respeito ali já não acontece muito. E aí, o que a gente precisa para isso? Uma postura, né? A postura. Por que a gente precisa de uma postura? Porque o relacionamento, a gente se relaciona com alguém ou numa empresa ou para o nosso crescimento e evolução, né? Então, quando você não tem postura para isso, e não tem respeito, você acaba não, as coisas começam a se desencontrar, né? Então, assim, quando o relacionamento existe, se ele existe para um crescimento e evolução, e quando isso não acontece, vira um excesso de expectativa, né? Você fica ali esperando aquilo do outro, e aí parece que você fica preso, parado ali, né? Por isso que a gente tem sempre que olhar para a nossa postura. Ah, eu estou respeitando, não estou? Quem que eu estou sendo aqui nessa relação? É sempre olhar para a gente, né? O silêncio, ele destrói a relação, né? Quando a gente fica muito no silêncio. Então, você não sabe o que o outro está pensando, como que você não sabe nem como que você vai colocar a sua postura ali, né? O psicopata, por exemplo, ele joga super limpo, assim. Quem tem esse traço, ele geralmente vai. Quem tem esse traço em evidência geralmente vai falar ali a verdade, vai jogar as cartas na mesa, entendeu? A dependência emocional também é uma questão que sequestra o relacionamento, né? Quando um vira muleta e outro vira peso, né? Então, a dependência emocional, ela existe dentro do relacionamento, porque não tem como você viver sem um interferir na vida do outro, quando é relacionamento casal, né? Não quando é outros tipos, né? Como filhos grandes, sociedade, né? Aí não pode existir a dependência, mas no relacionamento entre casais, a gente não pode virar muleta, sabe, para o outro, ou desculpa para alguma coisa, porque aí vai pesar de um lado, né? Existe a dependência emocional que teria que ser saudável aí, né, para o crescimento e evolução. Mas existe esses desencaixes aí. E aí pesou muito para o outro, aí o negócio já não dá bom, né? Por exemplo, quando isso acontece, da dependência emocional, a gente acaba também castrando essa ambição, né? Um dos sintomas ali é quando um tá empurrando com a barriga, sabe? Que vai levando a relação ali, né? E aí o outro fala, ele é assim mesmo, e aí perde a admiração, perde o tesão, perde tudo ali, né? O sexo já não é mais legal, faz por obrigação, faz porque tem que fazer, né? Então, essa dependência emocional, essa ambição, ela acaba sendo castrada aí, né? Quando tem muita dependência emocional. Por exemplo, o masoquista, ele tem a tendência a amar mais morno, assim, sabe? Aquela coisa mais guardada, mais calada. Então, quando a gente entende isso também, a gente precisa verificar, isso é do traço ou será que ele não pode se esforçar um pouco para vir falar o que sente, né? Porque quando dois quer fazer que a coisa aconteça, tem que haver um esforcinho aí, né?
O psicopata, numa relação, assim, quando ele tá na dor, tudo ele revida, né? Ele inverte a discussão. Ou então, um exemplo assim é tipo, você não me entende e tal, aí o psicopata fala, não, é que você não me explicou direito, né? Por isso que eu não te respondi. Ele sempre vai ter essas saídas. Quer falar, Iris? Eu acho que meu filho, ele tem psicopata alto. Porque toda vez ele fala assim, mas não foi isso que você disse. Eu falei, como que não foi? Sim. A gente é adolescente? Não, a gente precisa prestar Tem atenção que 18, adolescente. mas ele sempre foi assim. Não, mas não foi isso que você disse. Eu lembro bem. Eu falo, não, mas eu já tô tão caduca que tá bom, então pode ser que eu não tenha dito, mas agora eu tô falando. Sabe uma estratégia que eu uso? É perguntar para ele quando eu falo alguma coisa, eu falo, você entendeu o que eu falei? Repete para mim. Porque tem muito disso, né? Eu tenho um filho de 18 anos também que eu falo, gente do céu, como assim eu não falei? Eu falei sim, né? Falei porque ele faz você duvidar que você. Mas eu tenho certeza que eu falei. Ele consegue me convencer de que eu não falei. É porque às vezes eles não estão ali, né? Você tá falando, ele tá com a cabeça em outro lugar. Tá, mãe, tá, entendi. Tá bom, entendi. Falei, entendeu? Entendeu o quê? Aí ele fala uma coisa nada a ver. Eu falei, não, não foi isso que eu disse. Sim. Mas eu acho que ele tem um traço. Perguntei se ele queria fazer, ele falou que agora ele não quer fazer, né? Mas na É, análise. Mas vai chegar mas o dia. quando ele quiser. Mas é bem assim mesmo. Você fala, eu não. Quem vem fazer a análise corporal é legal entender os traços e aplicar na vida, né? Eles não são assim, é que nem eu fiz a do Arthur, é eu que leio mais ele, mas ele nem aplica na vida dele, entendeu? Então, precisa querer, né? É uma questão de É, autoconhecimento aí. Às vezes já eles. entendeu? Entendi. Falei, ai, meu Deus. Dani, como é que é esse silêncio? Eu peguei uma cena uma vez em que o Uhum, homem falou uma coisa para a mulher, eu estava numa fila, e o uhum, homem falou para a mulher: mulher, eu vou ali na outra loja e já volto para cá, para a fila. Aí ela estava totalmente desligada ali no telefone e tal, ela fez assim com a cabeça e ele saiu. Daqui a pouco ela olhou e disse: cadê ele? Aí ele chegou. Ela deu um esporro nele: como é que você sai sem me avisar? Você não me falou nada, não sei o quê, não sei o quê. E Nossa, aí ela olhou para minha cara e eu falei, ele avisou você que ele ia sair. E ele eu sei que não avisou? tinha nada a ver. Aí eu falei, ele avisou? Avisou. Aí ela ficou totalmente sem jeito. Eu tô te falando isso pelo seguinte, você está falando que o psicopata é como se ele desse uma desligada, né? Para onde Uhum. ele vai? Ele desliga a audição dele, eu não estou ouvindo, sabe? Eu coloquei você de forma neutra, que apaguei você. Como é que funciona isso dentro dele, assim? A gente precisa prestar, assim, eu tô falando do psicopata aqui porque ele é articulador. Então, quando ele percebe que ele fez a cagada, tipo assim, a mulher percebeu, a hora que você deu o toque, né? Ela percebe que ela fez, aí ela fala, não, você não me falou. Então, ela No caso, articula ela para ficou jogar. muda. No caso, ela Oi? ficou muda e sem jeito. Ela ficou muda e sem jeito porque tinha uma testemunha que era eu. E o cara Sim. ficou lá olhando para a cara dele. Então ficou aquele cenão, todo mundo se olhando ali. E ela não pediu desculpa, ela não falou nada. Ela só ficou chocada Sim. por eu ter dito que ele tinha comunicado O isso. psicopata aí, ele entra no orgulho também, né? Nessa coisa de, eu não sou errado, porque ele gosta dessa coisa do poder também, né? Então, assim, às vezes não admite que tá errado. Ele tenta articular, ele tenta negociar se ele consegue, senão ele vai ficar ali naquela postura de poder. Mas a gente precisa prestar atenção também, porque o esquizoide, ele nem ouve. Às vezes ele tá, se for um esquizoide, ele tá no mundo das ideias dele aqui. Cara, se ela estava no telefone, se ela estava em outro lugar, ou às vezes ela não estava fazendo nada e estava com uma preocupação na cabeça, ela tá aqui, ó, no mundo das ideias voando aqui, o que o outro fala nem tem importância, né? Então a gente só precisa prestar atenção nesses dois traços quando é essa questão de fala, né? Mas o psicopata, ele vai tentar articular quando. Porque ele nunca quer ficar para trás, né? E aí talvez. Pode falar, Iris. Então, o que que eu fiz um tempo com o Isaac? Eu pegava nele. Hum. Eu tocava nele e falava, olha pra mim que eu quero falar com você. Sim. Então tem gente que eu faço isso. Eu toco e falo, ei, eu quero falar com você. Mas eu preciso que você pare pra eu falar com você. Porque senão eu vou falar e você não vai me ouvir.
O esquizoide, ele tá lá no mundo das ideias, né? Então, o que eu faço, né? Eu tenho um pouquinho desse traço, é meu terceiro traço, não é muito, mas eu todo dia que eu acordo, eu toco no meu corpo, sabe? Eu falo assim, bom dia, tô aqui, ei, vem, né? Ele precisa entender que ele tá aqui, senão a gente fica muito nas ideias, né? Então, essa sua estratégia de tocar na pessoa e trazer ela para o mundo real é super, super válido, tá? Depois, se você quiser, me manda uma foto dele, eu te falo mais ou menos Tá. o que os 3 primeiros traços dele ali para você O entender. meu esquizoide é desse tamanho. Eu achava que tinha ele grande. Eu tenho 8%. É, Mas o é meu bem ouvido é uma parabólica, assim, sabe? Assim, eu não queria que fosse assim. É uma parabólica. Eu consigo escutar a conversa de todo mundo, assim. Eu me perco demais na conversa dos outros. é distração, né? Você acaba se distraindo. É bem isso. O oral, por exemplo, quando numa discussão, alguma coisa, ele faz chantagem emocional, né? Às vezes ele fala, a pessoa fala alguma coisa, ela fala, porque você não me ama mais, porque você não fez isso para mim, não me ama mais, não quer mais, né? Então ele sempre vai levar uma chantagem, porque ele não quer ser abandonado, então ele apela mesmo para um monte de coisas ali e leva para o emocional, né? O masoquista entra no silêncio também, né? Ele não expressa o desejo dele, ele vai guardando essa mágoa, né? Só que eu já conversei com um casal outro dia, cara, ela fala assim, cara, quem vê de fora não vê que ele tá com tudo isso, porque o cara é muito resiliente. Então, assim, ali fora, para todo mundo, nossa, ele é o melhor ali, né? Tá ali, acho que o psicopata também articula um pouco, só que por dentro ele tá guardando mágoas, ele tá quase explodindo, ele tá no silêncio, ele não fala, né? Isso tudo quando o traço tá na dor, tá? Dentro do relacionamento. A rígida, gente, ela nem escuta. Talvez essa mulher aí, Ana, tivesse na rígida, né? Na dor. Ela nem escuta o que o outro fala. Tudo ela leva para competição ou para comparação, né? Ela acaba competindo com um homem tipo assim, ou ele, né? Olha o quanto eu me esforço, olha o quanto eu faço, você não faz nada, eu ganho mais que você. Ela na dor, ela vai estar sempre comparando ou competindo. Ah, o seu amigo não faz isso com a sua esposa e você faz. Sabe umas coisas assim? Então a rígida na dor, ela é bem competitiva, assim, né? Vira aquela coisa de Márcio que fala, né? Sempre vocês estão competindo, vocês não estão vivendo a relação, né? Tudo um quer ser mais que o outro ali, né? Sai, né? Fica muito no superficial, né? Agora, algumas coisas que impactam a relação, uma relação desencaixada, né? Então, sexo sem desejo, sexo por obrigação ou inexistente, né? Então, é um alerta quando isso acontece dentro da relação. Conversa monótona, sabe quando a pessoa já não tem mais. Eu já tive nessa fase, não tem mais conversa, né? Vai conversar de um negócio assim, você. Cara, não tem mais aquela coisa mais profunda ou algo, né? Aquela conversa só por para não deixar o outro. Eu acho que isso é um sinal de alerta também, né? Ou então sempre quer ficar sozinho, né? Não, agora eu não quero e tal. Então, ficar esperta com essas questões. Quando a gente também, a gente ou outro, né, faz as coisas só para o outro ver, você não faz por você. Então, quando você começa a fazer para ter um destaque, né? Será que ele vai olhar aqui agora? Não, deixa eu fazer isso, porque isso tudo é traço na dor, né, gente? E casal com sobrepeso também, né? Ou ele, ou ela, ou os dois no sobrepeso. Gente, vamos olhar isso, traço oral na dor, né? Ou então as 3 funções do excesso de peso. Vamos olhar, é proteção que está faltando, força, destaque, como que é isso? Né? E aí é alinhamento, vamos alinhar e ver o que está faltando aqui, o que um pode ajudar o outro nessa questão do sobrepeso, né?
Então, são algumas situações que a gente precisa ficar alerta, tá? Cuidado com o Essa silêncio. questão, essa questão de força, quando a pessoa está gorda e ela está buscando força, fala um pouquinho mais sobre isso. A força por exemplo, casal que compete, né? Ela tá competindo mais, ela tá competindo com ele, então ela tá mais forte ali, né? Ela precisa ser mais forte que ele. Ou então tá num trabalho onde tem muito. Eu atendi uma moça outro dia que ela é engenheira, ela tem muito contato com homens ali, né? Então ela tá na obra, ela tá ali, então ela, Dani, comecei a engordar, o que que tá acontecendo? Tá, você precisa ser maior que quem ali? Ela falou, nossa, eu trabalho com os homens, então assim, eles pegam peso, eu às vezes não espero eles pegarem, eu vou lá, eu pego, se tem um negócio para. Eu tô muito assim, né? Porque eu preciso meio que competir com eles ali. E aí você precisa ser mais forte. Eu acho que entra muito na questão da competição, né? Ou então a mulher precisa ganhar, tem mulher que fala, eu preciso ganhar mais que ele, porque ele não faz, né? Entra na guerreirona lá e precisa ser mais forte, dá conta de filho e de um monte de demandas, então ela precisa dessa força, né? E de forma inconsciente, o que vai alimentar essa força é ela se relacionar com mais homens e perceber que ela tem que ser maior do que esses homens. Aí ela vai engordando, engordando, aí vira aquele ciclo, aquela bola de neve. Preciso ser Sim. forte, engordo, me relaciono mais com os homens, banco mais as coisas, brigo com o masculino da família também para ser maior. Uhum, uhum. Entra a questão da comparação, né? E da competição aí. Acho que é o ponto, assim, a hora, quando a gente entra nessa coisa de ser maior, né? Eu atendi uma moça, ela tem 2 filhos pequenos e o homem não, ela assim tem muita vontade no trabalho e tudo mais. Aí a hora que ela se deu conta, eu falei assim, mas cara, você tá carregando essa família nas costas, seus filhos, o que era para ser só seu, né? Cuidar dos filhos pequenos, estar mais em casa, trabalhar, porque eu sei que você é produtiva, mas não nesse tanto, né? Fica até meia-noite. Cara, você tá carregando tudo, né? Então solta um pouco e tal. Aí ela começou a soltar, foi até emagrecendo um pouco, mas tem muito isso, né? Muito ambiente masculino, né? E que nem essa moça, né, que trabalha na engenharia ali. Tá, como que você faz? Ela falou, Dani, eu tenho que me policiar agora, porque, né, quando eu vou na obra, eu tenho que ficar quieta ali. Tá sempre na minha cabeça. Não vai pegar peso, eles têm o trabalho deles, né? Ela tem uma equipe ali que é tudo homem, então, né? É deles, eu tenho que ficar na minha. Aí ela resolveu ficar mais, não ir mais para a obra, ela contratou um homem, uma pessoa, para fazer o que ela fazia. E ela começou a ficar mais ali nos projetos, no financeiro, né? Então, são algumas atitudes que a gente tem que tomar que às vezes não percebe, né? E você acha que isso, eu estou te falando isso porque eu conheci uma pessoa com perfil e eu estava tentando entender, eu entendi que ela estava gorda por causa da força, mas eu falei, peraí que eu ainda tenho que investigar um pouquinho mais para saber o motivo. Só uma dúvida, esse traço, ela tem que ser forte, ela está engordando, o problema está com os homens, ela tem que ser maior do que esses homens. Ela vai acabar atraindo homens menores, assim, ela tem, sei lá, 40 e poucos anos, e ela está atraindo de 20 e pouco. Então, é para ela ser maior também e poder dar conta desse menino menor? É para validar isso. É Para para validar. validar. E é Você muito vê do como trato uma coisa puxa a masoquista. outra, é impressionante isso, né? Às vezes Gente, tem você tudo a tem, ver, né? É muito você tem a legal. percepção de uma coisa, e isso vai fazer uma teia, assim, que vai mexendo em tudo, aí muda a relação que chega, muda a forma como você se relaciona, vai mudando Sim, tudo. É impressionante isso. sim, sim. Uma coisa é muito legal, né? A gente ter essas. Uma coisa puxa a outra, e é muito do traço masoquista, né? Ele que guarda esse peso, né? Então, olhar um pouco, trazer um pouco o recurso desse traço para, né? A gente precisa tomar muito cuidado com o silêncio, porque às vezes a gente chama o silêncio de paz, né? Mas não é paz, é uma desistência. Às vezes você já desistiu daquela relação, mas você fica no silêncio.
né? Ai, aqui eu tô em paz. Isso é muito constante, tipo, ai, marido saiu de casa, foi, sei lá, foi trabalhar e ali para você ali é a paz. E isso é todo dia, é sempre, é constante. Gente, para pensar, será que você já não desistiu, né? Como E é que, como é que você hum, leva a inconsciência para o outro dizendo assim, eu quero paz? Aí ele acha que não falar é a paz. Mas como é que você leva a consciência para esse masoca de dizer assim, não, a gente tem que conversar, mas ele não quer, porque ele acha que o silêncio é a paz. Como é que você faz? Ou você não consegue fazer levar alguma coisa assim que dê clareza para a pessoa. eu acho que esse silêncio é a paz dele, né? Porque o masoquista também gosta de caverna, mas até quando? Eu acho que tem que ter prazo para sair disso, porque a hora que você sai, você já sentiu que às vezes ele fica ali naquele silêncio, cara, tá gostoso aqui, eu vou ficar para sempre. Eu acho que você tem que pôr um prazo para você sair, né? Ou para o outro sair. Cara, sai e testa, né? Testa, ver se você já tá né? Já voltou para o eixo e vamos tentar um alinhamento, vamos tentar uma conversa, ver o que acontece aí, né? O problema é que a gente fica no recurso do traço e é gostoso ficar ali, e a gente quer ficar para sempre, e também não é legal, né, gente? Precisa pôr as coisas para jogo, né? Você precisa voltar ali, né? É igual na aliança, às vezes ele fala, testa a permissão, né? Você faz, roda um monte de protocolo, mas você vai lá, você não testa, vai tentar fazer aquilo de novo, ver se a sua permissão abriu, né? Então a gente, eu acho que colocar prazos aí, sabe? Não ficar muito nesse recurso, né? Voltar um pouco mais. Tá, agora eu vou falar. Mais para frente aqui, a gente vai ver que existe um esforço para tirar esse traço desse recurso gostosinho, né? Tá? Então tem que ter muito cuidado. Por exemplo, existe o ciclo da dor, né? Que é quando dentro da relação tem muito esforço, conflito e cobrança, então no esforço a gente quer caber. Então a gente vai sempre se esforçar para caber dentro daquilo, na dor, né? Ou na vida do outro, ou no que o outro quer. Isso é muito da dependência emocional. O conflito, porque eu quero controlar, e a cobrança, porque eu fico esperando, eu cobro e espero, né? Aí eu paro também ali. Tem gente que fica nesse ciclo para não perder a relação, ou então para controlar, né? Eu estou sempre me esforçando, controlando e cobrando. Esforçando, controlando e cobrando. Isso é muito ruim, né? E a gente não pode esquecer que, eu não quero perder porque eu amo ainda, porque, aquela relação. Sei lá, tem tanta gente que se separa se amando, né? Só o amor não sustenta as coisas, né? Eu acho que dá para viver melhor numa questão de separação muito mais, né? Muito mais encaixado ali do que tentar forçar uma coisa que talvez às vezes já se perdeu, né? Cuidado também com referência e repertório, né? A gente traz muito da família. Eu vou continuar vivendo esse ciclo da dor aqui, porque se eu me separar, a família, olha o que vai acontecer, né? Olha o que o outro vai pensar. Então, é essa coisa da gente estar na dependência emocional da família ali também, né? Então, buscar referências, talvez, de pessoas que conseguiram fazer isso dar certo, né? Ou mesmo se separando e tal. Porque senão a gente fica nesse ciclo, tá? Uma coisa que a gente não pode fazer é tentar mudar a maneira que o traço existe, né? Por exemplo, o psicopata, ele quer poder e autonomia. Se eu for tentar mudar isso, você vai entrar em conflito, você vai entrar em dor, né? O poder que eu estou dizendo assim é o poder na questão de dar certo, né? Por exemplo, ele precisa de controle, o psicopata. Então, calcular movimentos, né? Ter mais autonomia, esse poder é na questão de autonomia. Então, agora a gente está falando do recurso também, né? Então, esse é um lugar onde ele se sente bem. De repente, dá o poder para o outro, sei lá, escolher o que vai fazer, aonde vai jantar, aonde vai sair,
para onde vai viajar, né? Tem mulher que não solta isso, e tem homem também que fica ali no controle, querendo, né? Então, assim, usando para o recurso, né? Então, quando o traço está na dor e ele quer essa autonomia e a relação já está desencaixada, aí fica aquela coisa, né, da mulher ou o homem aí querer não querer entrar nesse, né? Aí vem o poder do lado negativo, né? Tem que ser tudo do jeito que ele quer e tudo mais, mas dá para ser para momentos bons também, né? Tem que levar isso para um momento bom, né? Deixa o homem escolher o restaurante ou deixa, né? É tão bom quando a gente eu adoro ouvir tipo, ai, resolvi para você. Meu Deus, sabe? Então, eu acho que é um pouco isso. Um masoquista, ele precisa de previsibilidade para ele ser feliz, né? Uma rotina, ele saber o que vai acontecer daqui 1 hora, 2 horas, né? Então, a gente entender e ajudar o outro a fazer isso também, né? O E esquizoide a precisa coisa de... a coisa da surpresa, quando a pessoa tem o hábito da surpresa. É. Às vezes eu vejo assim, às vezes a pessoa tem a surpresa porque ela quer ter o poder e o controle. Então, ela que vai conduzindo e vai te levando para as surpresas porque ela quer ter o controle. Mas eu também vejo um outro lado dessa surpresa. Você pode falar Uhum. um pouco dessa surpresa dentro desses traços? Existe a surpresa desagradável, né? Tipo, a pessoa não entende o outro e faz a surpresa, a hora que você vê, você vai. Cara, não era isso que eu queria, né? É, a surpresa eu acho que entra aí na questão do psicopata, né? Para ter essa autonomia, esse poder, eu acho que você colocou muito bem colocado aí. Mas pode ser também para agradar, né? Na questão do oral ali, né? Ah, não quero perder, vou agradar e tal. Mas eu acho que tem que ser muito conversado, né? Você precisa entender muito do outro para essa surpresa não virar uma coisa que o outro não queria, né? Você tem algum exemplo, alguma coisa sobre essa surpresa que você falou que tem um outro lado? O que seria, por exemplo? Tá sem voz. É porque eu vejo que às vezes tem uma relação muito boa e na relação tem surpresa. E às vezes a relação tá ruim, mas a pessoa fica tentando fazer surpresa. Acho que aí encaixa o que você está falando, que é a surpresa para agradar. É, E o outro também é uma surpresa para agradar, mas tem duas situações: a relação tá boa e a relação tá ruim. é, é a surpresa para agradar, para ser visto. Ah, olha o que ele faz, né? É para ser visto pelos outros, né? Olha o que ele faz lá fora para ela ou ela faz para ele, né? E tá, mas aqui dentro tá, né? Tá tudo desencaixado, né? Então, por isso, gente, o alinhamento, ele cabe, a conversa e o alinhamento, sem comunicação, não vai, precisa, como que você vai saber o que o outro está pensando, como que você vai saber para onde o outro quer ir, se você não alinha, então eu acho que o ponto aí é o alinhamento, né, e a surpresa, na questão ruim, né, quando o relacionamento tá no desencaixe, né, tá na dor aí, aí eu acho que acaba sendo uma distração, um atrapalho, né? Talvez aí, né? Para tentar salvar, né? A gente fica tentando salvar, aí vem, eu vou agradar, vou, né? Então, acho que é um pouco isso, né? Então, o oral, ele pede presença e conexão, né? Imediatismo. O imediatismo do oral, às vezes, atrapalha um pouco, né? Que é tudo para hora. É a criança que entra na birra ali, né? O oral, ele é um traço infantil, né? Muitas vezes. E aí, ele cobra mais, né? Quer essa coisa na hora que ele quer. Entra na birra, né? Quando tá na dor. Então, assim, aqui agora a gente falou muito da dor quando tá na coisa ruim ali, né? No desencaixe, fora do ritmo, né? Agora, existe também dois adultos bem intencionados que querem fazer o relacionamento acontecer, que seja um relacionamento saudável. Aí a gente precisa olhar para o limite dos traços de caráter. Por exemplo, um traço emotivo, ele quer reconhecimento e aceitação. Então, se você
se o parceiro precisa de uma racionalização do outro, trouxe uma questão aqui que a gente precisa trazer a razão para o negócio. Geralmente, quando a gente traz a razão, o negócio dá melhor, né? Quando a gente entra pro emocional, a gente estraga muita coisa. Então, se a pessoa tem pica no traço oral e você quer que ela traga a razão, você precisa primeiro trazer um acolhimento, alguma coisa que dê colo para essa pessoa, para depois trazer essa coisa do emocional. Se você quer um pouco de razão que ele coloque os traços, porque a gente é a combinação dos traços, né? Se você quer que esse oral traga essa razão para jogo, então dá um pouco de colo, aceita um pouco, né? Essa coisa reconhece o que ele faz, né? Traz essa coisa do emocional e aí depois faz, né? O racional, traz o racional, mas respeita esse colo da pessoa. O respeito e o limite do traço, é isso que eu tô querendo dizer, sabe? Por exemplo, se é o psicopata, se ele te dá uma estratégia gratuita, sem pedir nada em troca, cara, é porque ele se importa com você. Então, se numa conversa ele traz algo, né? Porque ele sempre vai querer algo em troca, mesmo amando aquela pessoa. Mas se ele traz algo de maneira gratuita, faz aquilo por você, ele se importa com você. Então, comece a perceber isso, né? Ó o esforço que ele está fazendo, ele está passando por cima do limite do traço dele para fazer algo legal para mim, que a gente quer que aconteça, né? O esquizoide, ele fica lá na cabeça, na imaginação. Então, ele projeta o mundo dos sonhos ali. E aí, às vezes o outro, né, propõe uma ação, mas ele não vai, porque ele está ali na cabeça. Se esse esquizoide vai para essa ação que você está pedindo, reconheça isso, olhe e fala, nossa, está se esforçando aqui para colocar isso para jogo. Porque na cabeça dele é confortável ficar ali só no sonho, ele não é muito da ação, né? Então, no caso do esquizoide, se você quer uma ação dele, deixa ele ficar um pouquinho na caverna lá, quietinho, né? Essa semana eu entrei num conflito com meu filho aqui, depois que eu fui perceber. Ele foi em 2 churrascos da turma dele, chegou super cansado, foi um no final de semana e um na quarta-feira. Chegou super cansado aqui, e a hora que ele chegou, me conta como foi, e não sei o quê, porque eu ajudei a organizar o churrasco, tudo, eu queria saber como foi. Ele, mãe, só quero ficar quieto, amanhã eu te conto. Não, Arthur, me conta, porque não sei o que. Aí ele até brigou comigo, falou, mãe, me deixa dormir. Tipo assim, eu fui muito exposto durante esses 2 dias, agora eu quero caverna. E aí eu falei, nossa, aí me veio a percepção, eu falei, não, tem que deixar ele descansar, né? No outro dia ele foi e trouxe tudo bem, assim. Então, às vezes a minha rígida aqui quer que ele, né? Conta logo, fala logo, quero saber, né? Deu certo aquilo que eu fiz para vocês, que me desdobrei também, fui lá levar as coisas na chácara, voltei, fui, cara, e aí pra rígida, tipo, meu, eu fiz tanto por vocês e você não quer nem me contar como foi, né? Então, a gente se pega assim, né, nessas percepções. Quando eu percebi, eu falei, não, deixa eu deixar ele quieto, porque vai dar muito ruim, né? Então, quando esse esquizoide sai do mundo dos sonhos e vem um pouco para a ação, é um sinal de, cara, ele se importa, né, e tal. O masoquista, ele carrega o peso, ele cuida, ele gosta de combinados e de programação. Se ele faz uma coisa na louca com você, se ele mete o louco ali e vai, cara, reconheça isso, né? Reconheça que ele passou por cima dos limites dos traços dele para estar ali com você, né? Talvez ele entre na dor. Então, assim, reconheça, mas deixa também a hora que o negócio começar, né? Ele voltar para aquele lugar, né? Não fica controlando isso, tá? Já o rígido, ele se entrega aos poucos. Ele busca reciprocidade. Na dor, ele vai cobrar e comparar. Então,
Ele vai ali no passinho, quando ele está no recurso, né? Ele vai se entregando aos poucos ali e você respeite isso, né? Seja recíproco com ele, que aí vai dar bom. Agora, na dor, começou a cobrar muito aí, né? Ou entrar em competição, em comparação, já não vai, né? No recurso, a gente exige tudo pelo desejo. E na dor, a gente vai exigir porque está ferido. Então, quanto mais a gente conseguir trazer esses traços para o recurso dentro da relação, a gente vai estar fazendo por desejo, pelo desejo daquilo dar certo, pelo desejo de viver bem ali, né? De estar sempre fazendo as coisas, que é o que eu falei no começo, né? Evolução e crescimento. Então, quando a gente está ferido, né? Está na dor, aí a gente vai exigir por dor, né? Por tá ferido ali, né? Então, o que eu queria dizer aqui, assim, valoriza o esforço do outro, né? Negocia para ajustar quando o compasso desse ritmo de dança tiver descompassado, né? Quando o ritmo não tivesse, ele está dançando no ritmo dele, você no seu, né? E aí, vamos tentar colocar todo mundo num ritmo só, né? Mas negocia isso, né? Vamos alinhar e respeitar a dor do outro. Tá, agora eu não quero, agora não dá para falar. Posso ficar um pouco aqui no meu silêncio, mas coloca prazo para sair, senão ele vai se perder ali dentro daquele recurso, né? Seja guardião desse ambiente favorável quando você quer que as coisas aconteçam, né? Cuida do espaço relacional. Por exemplo, o traço na dor é responsabilidade de cada um levar ele para o recurso. Então, por exemplo, você tem a sua análise corporal, você entende a sua dor. É responsabilidade de quem é sua trazer ele para o recurso, né? No máximo, você vai entender um pouco do traço do outro, mesmo que ele não tenha essa consciência da análise, e vai tentar negociar ali, né? E fique atenta. Talvez ele não queira. E tá tudo bem. E aí a gente fica esperta com sinais aí, né? Então, tudo sobre a gente. A dor é tudo responsabilidade sua quando você tem essa ferramenta na sua mão ali, né? Seja você o estimulador do casal, né? Se ele não fala de sonhos, fala você. Se ele não fala de ambição, fale você, né? Tenha sonhos juntos também, né? E estimule o sonho do outro também. Às vezes a gente tem sonhos diferentes, mas quando um estimula o sonho ou o desejo do outro, é legal também. Então tá bom, a gente tem sonhos diferentes, eu estimulo você, você concorda comigo aqui, a gente vai levando, mas vamos ter um sonho junto? Né? Que disso daqui a gente pode ter algo que os dois podem querer, né? Isso tudo entra dentro do alinhamento, da negociação e da conversa, da comunicação, né? Não tem como fazer tudo isso se a gente não tiver isso, né? Não tiver essa comunicação. E outra, ter conhecimento sobre os traços de caráter não é para você ter poder sobre o outro. Tem gente que acaba levando isso como, é um poder aqui, né? Então, eu sei qual é o seu traço. Não, isso não pode ser um poder. Na verdade, é para trazer essa responsabilidade para você, né? Você tem muito mais responsabilidade quando você sabe, quando você tem esse conhecimento, né? E outra, aplica todo o conteúdo em você primeiro. Se o outro perceber algo e quiser vir, beleza, né? Então, é tudo sobre a gente, né? E uma coisa, assim, que eu acho que fica, que é para finalizar aqui essa conversa, né, para fechar aqui, é que a gente não cura o outro, né? A gente cura a gente olha para a gente, né? A gente sabe o quanto é difícil a gente olhar para dentro, né? Tem coisas que não são fáceis de resolver,
Então, se a gente for se distrair também tentando curar outra pessoa, isso não existe, né, gente? A gente às vezes tenta, mas não é sobre isso, é sobre a gente, né? E a responsabilidade é nossa. A partir do momento que você tem esse conhecimento, você aplica na sua vida e respeita o traço do outro quando você sabe um pouco sobre o traço dele, ou se você tem o mapa dele ali, né? E entende, né? Então, eu acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida? Quer pôr alguma coisa? Fabi? Eu estou só aprendendo aqui. Mas assim, o que eu percebo é que, assim, hoje eu não tenho tanta dificuldade, não tenho quase dificuldade no relacionamento, né? Tanto de casal, os filhos já estão maiorzinhos, assim. Mas, assim, eu já tive mais diferenças com o meu marido, porque ele é esse que precisa de previsibilidade, de tudo muito organizado, tudo muito organizado. Ele é a pessoa extremamente organizada. E eu também tenho essa parte, mas eu tenho muito mais ação, muito mais impulso, né? Muito mais de rígida e ele mais de masoquista, assim, pelo que eu pude entender daqui. Legal. Então, isso já gritou, assim, entre a gente, né? Hoje eu já entendo que ele precisa desse planejamento, ele precisa, né? E aí, Quando você dá assim, esse espaço para ele, né? isso, E o que eu tenho buscado, na verdade, é entender como ele pode me ajudar nas minhas coisas, nos meus negócios, né? Que esse tem sido o meu desafio, assim, foi esse o motivo até de eu entrar na aliança e tal. De entender a questão, assim, como eu sou a pessoa de ação, mas eu tenho um pouco de dificuldade de manter, né, a constância nas coisas e essa parte toda de planejamento, de análise, de planilhas, de coisas, isso é mais difícil para mim. Mas, por outro lado, meu marido não entende do meu negócio em si, ele entende muito de números, de dinheiro, de tudo, mas não do meu tipo de negócio, que eu sou nutricionista e tenho consultório, né? A gente vem buscando entender, assim, como a gente se ajuda nisso, assim, como ele me ajuda nessas questões, né? Então, eu tô... E como aí, ele te para isso apoia, também, eu tô também buscando desenvolver a minha comunicação, a minha clareza, porque eu vou muito na hora da minha dificuldade, assim, ou mesmo dificuldade de pedir ajuda e dificuldade de falar sobre as minhas coisas, as minhas coisas pessoais, as minhas emoções, né? Eu sempre fui aquela que tem um horror à discussão, porque na hora da discussão eu não tenho clareza do que eu vou discutir, eu vou para o choro, eu vou para a dor, assim, e não consigo me colocar ali com... E aí eu me oral, né? A rígida trabalha, quer execução, quer não sei o que, põe no salto, vai para a vida, quer apoio do marido para planejar as coisas, mas na hora da discussão é a oral, a criança que entra ali, né? Exatamente. E aí... Então, é isso, eu tenho me interessado pelos traços de caráter justamente para ir entendendo isso, como que eu, né, me trabalho melhor nessas questões. É legal você dar espaço para ele te apoiar nessa questão do planejamento, né? Se ele tem... identificar o ritmo predominante de cada um. Então, você identificou aí, né? O ritmo dele é esse ritmo do masoquista, do planejamento. E você é mais da ação quando vocês estão falando de trabalho ali, do dia a dia, das coisas, né? E trazer esse planejamento dele, mesmo que ele não entenda do seu trabalho ali, mas é muito legal isso, porque você dá espaço para ele entrar na sua vida, né, nas suas coisas. Eu acho que isso é um ato de amor, e ele querer fazer isso, né, é um ato de, cara, eu me importo, né, e reconhecer isso. Lembra que, ó, cada coisa que ele fizer para você,
Tipo, ele traz uma estratégia de planejamento que ele usa no trabalho dele, mas você consegue encaixar no seu? Elogie, reconheça isso dele. O masoquista, ele precisa de segurança. Então, se você elogiar ele, se você... Nossa, amor, consegui aqui. Nossa, tô super... Nossa, obrigado pela sua coisa. Cara, ele vai querer fazer mais, né? Ele vai até, às vezes, querer entender do seu trabalho para poder fazer para você, né? Não sei. Entende? Então... eu acho que é por aí, assim, eu já notei com as coisas de casa, que eu sempre queria resolver tudo sozinho, me irritava quando ele entrava nessas coisas de casa. Tipo, tem que comprar um negócio para casa, quero comprar a banqueta nova. Aí eu já olho ali, já decidi, para mim é aquela. Aí ele entrava na história e aí ele começa a ver, mas a peça aqui, não sei das quantas, é de um material que não é resistente. Porque isso daqui acho que não vale a pena. Porque essa cor não sei o quê. E aí aquilo me dava, assim, uma irritação total. Eu falei, então não quero mais ver isso, né? Foi assim muito tempo na nossa vida. A gente tem 20 e poucos anos de casado. 3. E aí recente, esse ano, comecei a fazer um movimento diferente. E, gente, assim, ele passou a resolver as coisas de casa, basicamente. você eu chamar passei a valorizar um pouco mais isso, assim, né? Porque antes eu me irritava. Hoje eu valorizo que ele... Estou tentando valorizar isso, assim. Ele realmente vai no detalhe da coisa, mas vai fazer uma coisa mais assertiva. Eu vou mais no impulso do resolver logo, às vezes mais rápido, né? Ele demora um pouco mais para resolver. Mas você... quando a gente... Porque assim, ele fica muito nessa coisa do planejamento e você quer comprar logo, porque você já resolveu. Então, você tem que lembrar que existe uma masoquista dentro de você também. Então, cara, e se eu planejar mais um pouquinho isso? E ele precisa lembrar que existe um rígido dentro dele, né? Então, cara, vamos sair um pouco desse ficar planejando para sempre, né? Ficar vendo muito, principalmente vendas pela internet, né? Eu me relacionei com um cara uma vez que ele foi comprar um celular. Ele passou 2 dias pesquisando o celular. Eu falei, você tem dinheiro? Ele falou assim, tenho, vou pagar à vista. Eu falei, cara, já achou? Mas esse tem a câmera, porque eu viajo muito, porque isso, porque aquilo. E aí ele comprou, mas ele ficou na cabeça, assim... até que esse celular não chegou, ele ficava assim, será que vai vir com carregador? Será que vai não sei o quê? Cara, e se não vier, você tem o carregador do antigo. Então, assim... eu senti mais ou menos isso que você está falando, sabe? Foi me dando um negócio, cara, já comprou e tá tudo certo, né? Mas ajudar ele a sair desse planejamento, que ele tá aí, ele fica no recurso para sempre, nunca sai essa compra, né? Demora para sair. Então, amor, lembra que você tem um pouquinho de traço rígido, então vamos agilizar isso aqui um pouco. O que você pode fazer dentro do que você já planejou nessa compra, né? Para a gente agilizar, porque precisa comprar, né? Então, é legal isso, a gente lembrar que a gente não é um traço só, a gente gosta de ficar mais num recurso de um traço, né? Que geralmente é o maior que a gente tem. Mas, lembrar que a gente é a combinação, né? O que eu tenho que pôr para jogo aqui? Conversa com os seus divertidamente aí na cabeça e vamos, né? Vamos trazer. Muito legal isso. Muito bom. Muito bom. Obrigada aí por toda a tua disponibilidade, né, e informações que tem trazido aí pra gente. Legal. Vocês têm os 2 mapas? Você tem isso? Tá. Não, ainda não. A gente até conversou essa semana. Eu e você por WhatsApp. Conversamos mesmo, é verdade. Isso, Mas até vou te dizer, na outra semana, no final de semana passado, eu acabei fazendo uma imersão nessa questão de gestão, de consultórios e tal, e aí contratei uma mentoria agora. E aí, essa mentoria foi justamente assim, eles me dão a parte de gestão, a mentoria na parte de gestão. E aí foi aonde eu consegui sentar com meu marido e falar, olha, o negócio é o seguinte, tu não entende do meu negócio, né? Isso, da parte toda. Eles entendem.
Só que eles vão sentar comigo para fazer as reuniões de alinhamento. E aí é nesse momento que eu quero você junto comigo. Entendi. Entende? Porque aí você vai passar a entender. Aí pronto. Aí já vai Aí facilitou. ajudar, né? O legal de ter o mapa do casal é cruzar o mapa depois, né? Eu tenho um atendimento que a gente cruza os mapas, então a gente vê o ritmo predominante dos dois, aonde que pode se encaixar isso, é bem legal, assim. Mas é legal, você está fazendo um monte de movimentos para trazer ele, né? Mas a gente vamos fazer sim, daqui a pouco a gente faz esse mapa. Eu fiquei meio preocupada agora foi com o investimento, porque daí eu fiz um investimento alto nessa contratação aí, mentoria, né? e aí eu falei para mim, bom, agora eu vou me organizar, vou fazer isso, né, para poder pagar isso. Tem que fazer isso, me concentrar nessa questão para poder bancar isso daí que eu me propus a fazer. Propôs. Mas vai ficando aqui nos encontros, assiste, quando você não puder estar junto, assiste os gravados, que é muito legal, porque aí depois você já vai, quando você tiver o seu mapa, você já vai estar entendendo um pouco mais, né? E fica mais fácil para aplicar isso no dia a dia, eu acho. Quando a gente está sempre falando sobre, né? Tá ali. Acho bem legal. Muito bom, parabéns. Obrigada. Nada. Alguém mais quer falar alguma coisa? Dani, você já pensou assim, a gente usa muito gatilho de forma inconsciente. Acontece sei lá, bati meu carro, aí tomei um trauma, ali foi um gatilho, eu não quero mais dirigir, não quero mais andar pilotando carro nenhum. E quando a gente pode usar esse gatilho de uma forma benéfica. Então, para cada traço dele, eu não sei se você faz isso, quando você sente que você está no oral, qual o gatilho bom que você usa para botar ele no recurso? Você está com os traços na dor. Você já pensou nisso? Não tinha pensado. Eu ia te pedir uma dica, assim, de como a gente faz um gatilho mental, sei lá, com uma frase, uma palavra, um gesto, para trabalhar, colocar o traço oral do recurso, alguma coisa que crie um link no seu cérebro que você entenda o que você está fazendo. Você tem uma conversa interna ali, por exemplo, eu tenho uma coisa comigo. Às vezes eu tenho que fazer uma coisa, eu fico assim, Ana, você é uma barata ou uma mulher? Não, eu sou uma mulher, então faz. Então eu vou usando os gatilhos mentais assim para me impulsionar na hora que eu preciso. Entendeu? É legal. Eu lembro da palavra do recurso. Eu fico assim, cara, tô aqui muito, vamos supor, na oral, né? Tô aqui na birra, que traço que eu tenho que trazer para tirar ela desse lugar? Talvez a rígida, né? E aí eu lembro do recurso da rígida. Ou então, qual que é o recurso do oral? Preciso me comunicar aqui para. Eu faço na minha cabeça aqui com o recurso. Mas é legal você falar isso, de repente a gente pensar num gatilho que tira esse traço daquele lugar, né? Da onde ele está. É como se fosse uma negociação interna, né? Por exemplo, às vezes eu vou para uma reunião chata, para um lugar que eu não queria ir, porque tem que ir, a reunião é lá, e aí eu combino comigo, mas quando a gente sair de lá, a gente vai tomar um sorvete. E aí aquilo já dá uma aliviada, sabe? Eu sempre faço esses acordos internos, assim. É tipo assim, tem que lavar a louça. Eu falei, não, vou brincar de água. Não vou lavar a louça. Então eu faço umas negociações internas com todos esses traços, assim. Antigamente, agora que você fala dos traços, tudo bem, mas antes eu usava você trabalhar o corpo, porque o meu corpo está cansado, ele quer dormir. Eu digo para ele, não, a gente vai brincar de água, porque aí eu trabalho, esse oral aqui seria, entre aspas, a minha criança, então a minha criança gosta de brincar, então eu tenho que fazer uma coisa lúdica para ela, entendeu? Sim. E aí eu ficava fazendo essa negociação, assim, que eu tinha que fazer uma coisa, mas depois ia fazer outra, depois ia fazer outra, e aí eu organizava com todos os traços para poder organizar. Teve um dia que o meu aniversário, eu perguntei para cada traço meu o que ele queria fazer no dia do aniversário. E aí eu fiz uma reunião interna, 25% de votação para cada um. Eu botei 4 traços, né? Então eu falei, olha, 25% para cada um. E aí eu vou tentar atender cada traço desse. Então, no meu aniversário, por exemplo, oral, o que você quer fazer no dia do seu aniversário? Esquizóide, o que você quer fazer no dia do seu aniversário? E assim para os outros traços. E aí eu esperei essa resposta. Aí entra um processo meio meditativo, né? De você se perguntar e esperar a resposta. E aí eu fiz uma reunião. Então então no dia do nosso aniversário eu vou atender 25% oral, 25% esquizoide, o rígido, e aí vai
não cria aquela coisa desse traço estar maior do que o outro. Você vai criando uma harmonia ali entre os traços. Então, é um gatilho que eu uso. Entendeu? Legal. Aí eu te perguntei pelo seguinte, como você entende bem disso, sei lá, se você usa uma frase, uma palavra, por exemplo, a gente pode colocar uma palavra para cada traço desse sendo um gatilho? Sim. Você tem sugestão de algum, assim, uma palavra plural, esquizoide, rígido, masoca? Sim. Vamos lá. Do oral, a gente pode trazer algo... É que é muito íntimo, assim, né? Eu acho. Não, mas é só uma sugestão, porque aí a gente acaba adaptando a nossa realidade, mas tem uma sugestão, tem um ponto de partida, entendeu? Eu acho que a palavra ali é prazer, descanso, né? Do oral. O oral, ele cansa muito rápido, então se eu puder trazer um descanso, um prazer para ele, que seja qualquer coisa, uma comida, estar num lugar legal. O esquizoide é a caverna, né, gente? Não tem jeito, né? Vou ficar um tempo ali no silêncio, sozinho. O psicopata é a troca, eu acho. Ou então, sabe aquele plus, assim? O psicopata, ele gosta dessa coisa do poder, né? O que eu posso fazer a mais aqui? Ah, eu vou comer um chocolate. Ah, mas hoje eu quero comer um chocolate lá daquela loja tal, daquele lugar tal, sabe? Trazer um plus para a vida, um top, um up, né? O psicopata gosta muito disso. Psicopata ou masoquista? Eu acho que ele gosta da caverna também, mas não tanto quanto o esquizoide, né? Acho que teria que ser outra palavra ali. Acho que eu vou organizar uma pequena coisa aqui em casa, sei lá. Uma gaveta, Cara, eu vou sentir que eu vou passar um tempo aqui organizando alguma coisa, né? Sei lá, que seja plantando um vasinho, sei lá, alguma coisa nesse sentido, ou escrevendo algo, organizando algo na minha cabeça. Eu acho que é a organização, né? E a rígida é palco. Onde eu vou aparecer hoje? Ah, tô indo no mercado. Ah, vou passar um batom na boca, vou me vestir bem, colocar um saltinho e vou no mercado assim mesmo, né? Ah, sei lá, pequenas coisas aí, né? Eu preciso ser vista, né? Quem vai me olhar? E ficar atenta com quem tá te olhando, né? Tá disponível ali, disposta, sabe? Eu acho que é colocar uma ação, né? O esquizoide já não gosta tanto de ação, então, deixa eu ficar no meu mundo das ideias aqui um pouco, deixa eu sonhar um pouquinho. É bom também, né, gente? Às vezes ficar, né? Vou focar no meu sonho aqui, ficar ali no mundo das ideias também. É legal você trazer isso, Ana. Eu acho que é interessante para a gente aplicar. Vou pensar em alguma coisa, vou colocar lá Me no grupo. ajuda muito. Esse processo me ajuda muito, me auxilia muito. Uhum. Bom dia, Edna, tudo bem? Tá sem voz. Acho que ela... Tá ouvindo, Edna? Acho que agora você me escuta. Agora foi. Bom dia, tudo bem? Bom dia, bem-vinda, tudo bem? Eu tinha esquecido dela, que eu sou nova aí, tô caindo de paraquedas. Aí eles falou assim, vamos lá, bora. Aí eles é minha Bora. colega aqui, e falou, vai lá, vamos conversar, vamos falar com a Dani consegue abrir um pouco os horizontes. Falei, tô precisando. Nós estamos precisando, né? Todo dia a gente precisa. Sim, Então, sim. Eu aí vi que uma você mandou ajuda. seu mapa lá para mim. Tô pedindo um pouco de paciência que eu vou dar devolutivo para todo mundo. Eu tô com 3 lá na fila, gente. Calma, tá? Tá bom, não tem problema não. Mas Aí vai eu participando. Uhum. vou, pode deixar. Eu sou masoquista. Seu maior traço, né? O maior traço é masoquista. E Bem daí depois o planejador. segundo é oral. Você acha que você tá na dor ou no recurso?
Eu tô no Masoquista, né? recurso, eu acho. Ou tô na dor. Eu não sei mais que eu tô onde eu tô. Eu sei que eu tô indo. Ah, indo querendo chegar em algum lugar, querendo chegar no meu alvo. Tô indo. Entendi. Entendi. É que você colocou lá uma circunstância, alguma coisa, depois eu vou olhar com calma e tentar trazer uma devolutiva aí. Mas tem alguma coisa que está pesando demais? Parte financeira, né? Uhum. É o que tá me travando em todos os aspectos. Hoje é a parte financeira. Ah, que legal. Entendi. Não é só sobre as finanças, né? É sobre o É nosso sobre, emocional, né? sobre um todo. Eu estou fazendo uma mentoria financeira, eu entrei assim, achando que eu tinha que organizar minhas planilhas, minhas coisas. Ontem eu conversei com ela, ela falou assim, Dani, não, planilha é fácil a gente entender. O que você não está entendendo é a sua mentalidade, é essa coisa da escassez. Então, assim, a gente está trabalhando o relacional. Aí ficou mais evidente para mim ainda que, cara, não é o financeiro. Sou eu, né? É o meu emocional, os meus É. traços, onde que eu tenho que... Ainda ontem eu compartilhei com as meninas que eu escutei o Elton falando de que às vezes você pelo que você é reconhecida, né? Aí fez assim. Eu sou reconhecida desde sempre da menina que trabalha demais, da mulher que trabalha demais e não tem tempo para nada. Então, eu não sou reconhecida pelo meu valor ou pelo que eu planto. Não, é aquela que trabalha demais e nunca tem tempo demais, sempre está cansada. E como eu sou masoquista e sou oral, eu gosto de fazer até quando eu fiz lá no Corpo Explica, eu falei, eu preciso fazer uma coisa só, porque me falaram assim, você tem que parar de fazer tudo quanto é coisa, você tem que fazer uma coisa só. Falo assim, mas eu amo o que eu faço e amo fazer todas essas coisas. E Você não elas não, pode esquecer da rígida, né? A rígida, ela dá conta de fazer tudo isso. mas eu dou conta também, quer Sim. dizer, eu acho, né? Mas eu dou conta. Eu gosto de ser a enfermeira, eu gosto de ser a biomédica, eu gosto de ser a pintora, eu gosto de fazer a arte, eu gosto, sabe? Eu só não gosto de limpar a casa. Isso eu falo para todo mundo. Não gosto. Tem que fazer? Faço. Mas fala assim, você vai É ficar só pesado. limpando o cara. Não, esquece. Eu entro em depressão. Não gosto. Daí Uma ontem, coisa que... pode falar. daí o Elton lá estava falando, né? Daí eu lembrei que eu sou reconhecida pelos meus irmãos, pela minha mãe, sempre fui como uma menina que trabalha demais. Sempre trabalhei demais. E às vezes eu falo assim, eu não trabalho demais. Tem dia que eu trabalho 12 horas, mas tem dia que eu não vou para a clínica, né? Entendi. Então, não é aquele trabalho demais. E eu gosto do que eu faço. Estuda demais. Eu estudo porque eu acho necessário estudar e também não me cansa isso. Mas isso não tem recompensa. Ó, você não pode esquecer que o seu oral se cansa sim, tá? Se você é masoquista oral, o masoquista, ele tem força na perna, né? Força, aquela força. Mas o oral, ele não tem. Então, talvez você vá, quando você está muito cansada, o seu masoquista leva esse oral arrastado. Presta atenção, às vezes, em trazer esse descanso para o oral. E a sua rígida, ela dá conta de fazer tudo isso, mas um conselho, não sei se um conselho que eu te dou, mas, tipo, escolhe 2 ou 3 coisas só. Porque aí você não cansa o oral, a sua rígida vai se dar muito bem com menos demanda, ela vai continuar ainda fazendo mais de uma coisa, mas, sabe, com mais... ela vai distribuir essa execução e essa agilidade que ela tem, em vez de 4 coisas, 5 coisas que você faz aí, escolhe 2, 3, né? Você descansa um pouco esse oral, o seu masoquista ainda, porque você aguenta esse peso. O masoquista é aquele que guarda o peso de todo mundo. E quando alguém reconhece isso em você, as pessoas alimentam isso. Né? Então, sabe? A sua rígida dá conta, por isso que você gosta de fazer, que você se sente bem fazendo. Mas você não pode esquecer que o seu oral cansa e o seu masoquista, talvez, em um momento, ele vai pegar peso demais. E você não vai só sustentar, você vai desequilibrar a sua balança aí.
Que o masoquista, o recurso dele é sustentar o peso, beleza. Mas se pesar demais, ele vai cansar. vai Mas cansar. aí eu penso assim, que nem eu gosto de pintar, né? Até a Iris estava lá na clínica, ela falou, nossa, você pinta. Eu falei, quando eu tenho tempo e quando eu estou muito, muito, muito estressada. Aí eu vou, pego uma tela e me jogo nela. Às vezes eu amanheço pintando e tá tudo bem. Mas que nem agora que eu estou com outros projetos, inclusive financeiro, né? Fazendo umas outras coisas, faz muito tempo que eu não pinto. Aí os meus vasos que eu gosto de decorar, que digamos assim, é a minha caverna, Uhum. também não estou fazendo, porque eu falo assim, não, se eu mexer aqui, eu não vou dar conta de fazer o resto. Então eu escolhi fazer isso, isso e isso só. Entendi. Sabe? É É o a seu hora que eu... oral também na pintura, né? É, Sentindo ali, né? É a sua caverna do esquizoide, mas é a sua oral também trazendo novas experiências, então criando. eu tento de uma maneira assim, eu faço tudo um pouco, mas tem hora que eu não faço, eu me dedico a tal coisa. Porque aquilo eu tenho que começar e acabar e tem que dar certo para depois eu falar assim, ufa, relaxei, agora eu posso ir pintar, digamos, posso ir lá mexer nos meus vasos que está tudo bem. Sim. A Ana queria falar alguma coisa, Ana? Levantou a mão aí. Só complementar um pouquinho o que você falou sobre, não sei se faz sentido para você, Edna. Quando a gente busca a perfeição, é uma perfeição inconsciente. Eu preciso estudar muitas coisas para poder ser perfeita num monte de coisa, porque a mulher perfeita, ela sabe tudo. Ela sabe ler, passar, cozinhar, trabalhar, botar dinheiro dentro de casa, fazer tudo. Ela se vira, parece um polvo, e ela se transforma em várias coisas ao mesmo tempo. Ela busca a perfeição. Só que às vezes a gente busca uma perfeição, a gente é perfeita em fazer muito e ficar cansada no final. Entendeu? Então, talvez um exercício para você seja pegar uma coisa só e fazer uma coisa só, ter constância naquilo ali, e aí você vai ter que ter um cuidado muito grande, porque como você está no hábito de fazer muitas coisas, o que você está fazendo às vezes te cansa. Eu quero ser perfeita, para ser perfeita eu tenho que incluir mais alguma coisa na minha vida. E aí você vai buscar uma outra tarefa para fazer, uma outra coisa para fazer, e aquilo também vai te cansar. E aí você vai buscar uma outra coisa, porque você tem que ser perfeita. Então, talvez você esteja num ciclo de buscar essa perfeição, se cansa e procura uma coisa nova. Então, talvez você precise olhar para você e escolher uma coisa só, fazer com constância e ficar naquilo ali, para você não ser perfeita no cansaço, no excesso de coisas para fazer. Porque aí você fica totalmente disperso. Não sei se fez sentido para você isso. Isso pode ser uma distração, né? Não quero Exatamente. olhar para isso agora. E a perfeição é uma busca, gente, incansável. Nunca vai estar bom. Nunca vai estar ali, né? E a gente nunca chega lá, né? Ainda eu vejo que às vezes eu tenho um quadro aqui, pintei e coloquei na parede. Às vezes passou 1 ano, 2, 3, vou mexer um pouquinho. Aí vai lá, Tá sabe, perfeito. vou retocar, vou fazer alguma coisa naquele quadro que está lá. Ele estava bom quando eu fiz, mas hoje ele já não está mais bom. Então lá vai eu mexer num pouquinho que está lá. Em alguma questão, em algum relacionamento seu, esse fazer muitas coisas atrapalha? Em algum relacionamento? Pode ser com o marido, com filho, com mãe, ou no Não, trabalho mesmo. não Para todo atrapalha. mundo tá muito bom você ser essa pessoa que faz tudo. Tá tudo certo, porque são coisas, digamos assim, quando eu vou pintar, né, às vezes a minha filha fala, vem almoçar aqui, mãezinha. Eu falo, não, eu tô pintando. Ela fala, então tá bom, sabe? Eles sabem que eu gosto, Respeita. aham, eles falam que quando eu vou pintar, eu fico mais calma, menos estressada. Tanto que eles até falam, mãezinha, tá na hora de você começar a pintar, porque você anda muito estressada. Daí eu falo, tá bom, vou pintar. Agora ela quer que eu pinte um quadro para ela, daí ela falou, quando você vai pintar meu quadro? Eu falei assim, a hora que a minha cabeça achar que deve pintar, ela vai pintar. Falei, por enquanto ainda não tô com cabeça para pintar o teu quadro. Que daí eu gosto de começar e acabar também, né? Falei, então eu vou focar no quadro, mas daí eu vou ficar pensando em outra coisa. Não, então deixa quieta, daqui um pouco eu vou Eu pintar seu quadro. começo e acabo. Começa e acaba. Né? E Quanto a você tem questão... de esquizoide? Você lembra, não? Eu não lembro.
Eu acho te que o mando. tanto que você faz já alimenta esse traço, né? Porque o quadro é uma criação, né? É ali que a sua mente viaja também, né? Você fica muito na Viagem. cabeça. Só que aí uma hora o seu masoquista pede ação, a sua rígida pede ação aí, né? Aí, e como eu sou bem mais masoquista, então eu É. tenho que, Mas, eu falo fazer muitas coisas porque eu trabalho com a medicina integrativa e nela uhum, envolve, faço ozonioterapia, aí eu uhum, sou terapeuta também, porque como a uhum, medicina integrativa, ela usa corpo, mente e comportamento. Não se cura uhum, uma perna sem curar a cabeça, né? E tem uhum. que ser os três juntos. E tem dias que certas pessoas é, é aquela coisa da grama azul para o burro e da grama verde para o tigre, né? Sim, Tem sim. pessoas que às vezes você quer enfiar na cabeça dela que ela tem que mudar, que ela tem que procurar outra coisa para fazer, e essa pessoa, ela olha para você como quem disse que eu tenho que fazer isso? Aí isso me cansa mais do que qualquer outra coisa. Você quer mostrar o caminho correto para a pessoa, mas se ela não quiser, ela não vai. E é isso que eu tenho que, sabe, falar assim, Aham. peraí, Respira você fundo, tá. ela não quer pegar a boia que você tá jogando aí, não. Não, então vai, se afoga, faz o que você quiser, a escolha é sua. Então, e eu trato muito bem com isso, mas tem dia que isso, sabe, fala assim, ai meu Deus, será que eu devo fazer isso mesmo? Sim. A minha secretária fala, doutor, de vez em quando você fala demais, fala assim, mas eu tô vendo que a pessoa está se afogando, por que que ela não se ajuda? E aí você olha ali, você fala assim, cara, ela veio até aqui, né? Se ela tá aqui, Exato, se ela ela já veio deu. buscar, mas ela não, na verdade, ela não quer, né? A gente precisa Não, ela não entender quer. o porquê que tá ali, né? Tem Ela muita não gente quer. que vem porque alguém fala que tem que ir, ou Aham, porque o marido exige, a mulher exige, alguma coisa nesse sentido, né? exatamente. Aí, os homens, principalmente, eu falo, boa tarde, tudo bem? Qual a sua principal queixa, peço e coisa e tal. E eu falo assim, por que você está aqui? Eu falei, não precisa nem responder, porque sua mulher mandou. Ele falou, exatamente. Eu também recebo às vezes. Eu cheguei a falar um dia para um cara, ele falou assim: tô aqui porque minha esposa quer que eu venha, que ela não É, aguenta mais. Tá, mas quando você está comprometido comigo aqui? Ai, ó, fala a verdade para você, uns 20%. Eu falei: ó, aham, então vai para casa, pensa, né? Vê se é isso mesmo que você quer, conversa com a sua esposa, depois você volta. Cara, porque me cansa, cansa a gente, né? A gente fica cansa. tentando trazer aquilo, né? Aham. E aí eu falei para ele, eu falei, ó, eu tô 100% aqui para entregar o que eu tenho para entregar para você. Agora, você vem com 20, cara, isso você vai me desculpar, mas é assim, é até gastar dinheiro à toa, né? É, Eu não você falei gasta isso dinheiro. para ele, mas na minha cabeça veio, cara, você tá querendo me dar dinheiro porque não vai evoluir desse Não vai, jeito, não vai. né? E Então, isso, assim, é e ao, bem complicado. e ao mesmo tempo a gente se frustra porque cada vez que a gente fala de alguma terapia para o outro, a gente está mexendo nas nossas, né? É, Nas decadências dos outros, a gente está mexendo nas nossas decadências, nossas é um feridas. espelho, né? Toda vez é a mesma coisa, né? E tem hora que fala assim, pô, eu sou o lixo do lixo, né? Que eu luto, 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 e quem tá morrendo na praia sou eu, né? Sim, sim, é bem isso. Você é biomédica também, Edna? Sou. Ah, eu também sou. Não, É, não atuo mais. eu atuo nessa parte de medicina integrativa, né? É, Aí eu legal. faço soroterapia, então eu tento consertar um todo. Nem Ah, sempre, legal. a maioria das vezes você não consegue, né? Mas a gente tá aí na batalha. Ah, muito bom, muito bom. Foi um prazer conhecer você. Prazer Muito é meu legal. estar Participa com aqui. a gente aqui quando você puder estar ao vivo ou nas gravações, né? Depois. É muito legal. Ah, Muito bom. beleza. Ah, gente, Obrigada é pela isso. Alguém acolhida. quer encerrar? Falar mais alguma coisa? Tá tudo certo? Ah, Só vou muito bom. colocar uma coisinha. Essa coisa de a gente consertar o outro, às vezes a gente arruma um problemaço tentando consertar o outro, porque às vezes a gente vai naquela coisa da perfeição, né? Eu sou perfeita, então eu conserto o outro. Eu tenho uma amiga que ela é terapeuta há muitos anos, e teve um episódio em que um rapaz que ela atendeu apareceu com uma arma e ameaçou ela de morte. E Hum, aí ela disse que nesse dia ela entendeu uma coisa: eu não posso tratar o outro se o outro não quer ser tratado, porque a mãe trouxe ele estava com depressão profunda dentro do quarto.
Ela tratou ele ficou bom da depressão. E ele voltou com uma arma, dizendo que ia matar ela, porque a vida dele com a depressão estava mais fácil. Ele não tinha que escolher a carreira, ele não tinha que namorar, ele não tinha que sair do quarto, ele não tinha que pagar conta, e que, de repente, ele ficou bom e tinha que decidir a faculdade, tinha que voltar a namorar, voltar a ter vida, voltar a pagar conta. Então, ele ficou completamente revoltado e tentou matar a minha amiga. Então, às vezes, a gente tem que tirar a doença do doente, né? Ele precisa daquilo, gente. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Boa tarde, né? Para mim aí é boa tarde, né? Para a gente ainda é bom dia. Entra o que você falou, né? A coisa da boa gente tarde, respeitar, boa né? tarde. Boa tarde. Boa tarde. Desculpa, eu cheguei em casa agora, não vi que tu tinha pedido o link, viu? Mas eu acho que a Lari já ajudou aí. Salvou, tá. Imagina, eu me atrasei um pouco. Tá. É bem isso, né, Ana? A gente precisa tomar cuidado, né? É o que a Edna falou ali também. Até o limite, né? Até onde eu posso ir com essa pessoa. Eu tive não foi meu, foi de uma colega aqui também, que ela fez uma terapia lá, só que ela é uma terapia diferente, e ela falou que talvez o namorado dela foi marido antepassado, essas coisas assim, né? E ele hoje não queria mais saber dela porque não sei o quê. Aí ela chegou na casa dele, que hoje ele é casado, e ela ainda ama ele, falou que ele tinha obrigação de ficar com ela, porque na vida passada ele maltratou ela e agora ele tinha que recompensar isso, porque ela fez um furdúncio. Ela falou assim, meu Deus, eu não falei nada disso. E ela, sabe, distorceu tudo. Aí o cara foi tomar satisfação com ela, falou assim, você está acabando com o meu casamento, com a minha vida, porque você falou para minha ex-namorada isso, sabe? Foi um caos. É por isso que é bom alinhar, né? Na primeira sessão, já que você começa a conversar com a pessoa ali, cara, o quanto ela tá disposta, porque acaba virando um problema para você, né? Essa sua amiga aí arrumou um problemão. Tomar muito cuidado. Eu acho que tudo tem o tempo das coisas, né, gente? Por exemplo, eu aqui em casa, depois de uns 2 anos com meu parceiro, agora que ele tá começando um processo de coach e psicólogo, mas assim, eu sempre tive muito em mente que eu falei assim, cara, a mudança começa por mim, entendeu? A mudança começa por mim, e daí gradativamente ele foi vendo que precisava mudar também. Agora esse ano ele começou, a gente até voltei agora, a gente foi fazer tava na rua assim, fazendo uma meditação que tu caminha e medita, sabe? E ele me convidou, eu falei, gente, quando que isso acontecer, né? Mas que avanço, né? Mas é o tempo das coisas, né, gente? É o tempo das coisas, porque não dá para obrigar. Isso eu sempre fui muito clara, sabe? Tipo, eu jogava ali uma sementinha e esperava, né? Eu jogava uma sementinha e esperava. Eu falava assim, vai acontecer na hora certa, e se tiver que acontecer, né? Então a gente tem que acreditar também. Não adianta, a gente não muda ninguém, né, mulheres? Foi o que a gente falou aqui agora há pouco, a gente não muda o outro, né? A responsabilidade é nossa, né? A gente estava falando dos traços aqui, então, a partir do momento que você tem o conhecimento dos seus traços, a responsabilidade de levar o traço para o recurso, o seu traço da dor para o recurso é sua, né? É respeitar o limite do outro, né? O traço do outro. Eu acho que é muito isso, assim, muito legal. Né? Uma hora acontece. Se tem vontade de fazer as coisas acontecerem, de estar junto e de trazer essa evolução, uma hora alguém desperta, olha para quem está do lado ali e fala, não, eu estou ficando para trás, deixa eu fazer alguma coisa, né? É muito legal isso, muito bom. É isso então, meninas. Alguém quer falar mais alguma coisa? Iris? Não, de boa? Lari, tá aí ainda? Quer tirar uma fotinho? Fale. Não, é só essa questão mesmo de mudar os outros. Eu achava, desde criança, e assim, esse é um protocolo que eu tenho que rodar, porque a minha avó falava assim, minha filha, amor não paga conta. Eu falava assim, não, mas o amor muda as pessoas. Olha, lembrei disso. Então, assim, eu vou ter que me segurar para não cair, né? Porque a pré-queda tá do tamanho de um boi dessa vez.
E não muda O mesmo. amor muda o outro quando o outro quer, né? Não muda não. Quando ele Não não muda quer. não. Não muda. Não muda. Precisa perguntar, né? É que eu acho que acontece, é o que a Dani falou, né? Se a pessoa realmente quer, ela começa a ver a tua mudança e começa a acompanhar, né? Eu acho que foi, não sei quem é da aliança aqui, mas no último encontro de reforço, tá muito bom, até aconselho a ver. Eu não sei se é o Jordão ou a Cida fala, né? Que ou a pessoa, quando tu começa a melhorar, ou a pessoa do teu lado muda, ou vocês vão se Ou ela afastar. A desiste. teia vai dar um jeito de encaminhar isso, porque não tem, sabe? Ou a pessoa quer, ou aí os caminhos vão se abrir de forma diferente para você, não tem o que fazer. Não adianta criar expectativa, né, que o outro vai mudar. É uma linha, né? É uma linha muito tênue, né? E aí tem gente que fica com medo de arriscar de fazer, porque vai que eu faço e aí ele não gosta, ele vai embora, né? Mas, gente, precisa, porque vai que dá bom também, né? Vai que ele vê e fala, cara, eu preciso fazer isso também, né? E tem que aceitar, né, Dani? Porque pode ser que, se não for para ser aquela pessoa, antigamente eu era muito insegura em relacionamento, hoje eu tenho muito certo para mim. Cara, se não for com ele, vai vir um cara incrível do próximo, é só porque tá me preparando, assim, para uma pessoa mais incrível. Então, assim, eu estou confiando no universo, entendeu? Porque a minha parte eu estou fazendo, então o que vir é pro meu bem, não tenho nem dúvidas atualmente. É sobre a gente, né? Não é sobre o outro. Muito bom. Bater uma fotinha aí, Lari? Fabi, quer abrir a câmera? E 3, 2, 1, valendo! Muito bom. Muito bom. Gente, foi uma delícia ficar aqui com vocês. Nossa, tô cada vez mais com vontade de fazer esses encontros, assim, é muito bom. Muito bom. Gratidão aí pela Dani, participação de vou te todas. pedir um favor. E... Falta eu postar um encontro antes desse. Tu me lembra qual é que eu me perdi? É um que foi no e-mail. Será que você consegue abrir? Eu acho que sim. É só se tu se lembrar, se tu conseguir me passar, me adianta que eu não tenho que procurar. Porque tem tanto e-mail. É dos sabotadores. É dos sabotadores, porque os outros... eu vou tentar mandar para você de novo. Isso, se tu puder, me ajuda. Aí acelera, que eu vou fazer isso hoje. Eu tenho que postar um monte de coisa da Larissa, meu. Depois do Brasil, eu tava aí. Aconteceu muita coisa depois que eu voltei do Brasil e tô atrasada com tudo, gente. Semana que vem, eu acho que a minha vida entra em normalidade de novo. Entendi. Tive que viver alguns acontecimentos. Só tem esse, tá? Esse daí do e-mail e o de hoje, tá? Tá bom, maravilha. Eu mando para você de novo. Gente, que gratidão. Obrigada pela que participação. agonia que dá ver a Michele toda encasacada, né, gente? Aqui tá um calor. A gente aqui tá no calor, pelo amor de Deus, aqui tá muito quente. Hoje tá menos 5 graus aqui, gente. Tá muito frio, tá tudo congelado. Depois eu vou postar umas fotos no meu Instagram. Tá a coisa mais linda lá fora. Um sol, mas tudo congelado. E eu tô aqui na minha lavanderia e aqui não tem aquecedor. Daí aqui tem que estar de casaco. É muito frio aqui embaixo. Meu Deus do céu. Muito bom. Beijinho. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado, Lari. Tchau.